Beleza. Pessoal, em primeiro lugar, meu nome é Flávio Spanenberg, sou professor do curso de Engenharia Química. Tá? Em primeiro lugar, quero dar boa noite a todas e a todos, e também agradecer a presença de todos vocês no nosso, se eu não perdi as contas, é o 6º webinar da Engenharia Química. Tá? E agradecer principalmente ao professor Rafael, né, que teve disponibilidade de participar com nós aqui da webinar. Então, vou falar um pouquinho sobre o Rafael. Então, ele é... Tudo bem? Tá. O professor Rafael, então, ele é mestre em administração, tá, em negócios. Ele tem MBA em liderança, inovação e gestão 3.0. Ele é especialista em administração de marketing, administrador. Ele coordena os cursos aí de gestão e EAD da UCPEL. Faz consultoria para o SEBRAE, né, no Rio Grande do Sul. Professor universitário, níveis de graduação e pós-graduação. E possui aí também 20 anos de experiência em consultoria empresarial em vários municípios do Rio Grande do Sul. Tá? Então, o Rafael vai falar hoje sobre o novo perfil do consultor empresarial. Tá? Então, particularmente, eu considero um tema muito importante, né, para diversas áreas, inclusive e diversas profissões, né? Inclusive a engenharia química, né? A gente sabe que em algum momento da vida nós vamos ocupar cargos de gestão. Então a gente tem que estar, o curso de engenharia também tem que estar preparado para a formação nessa área também, tá? Lembrando também, tá, que nós temos aproximadamente 1 hora de exposição e depois no final eu vou anotar as perguntas, né? Eu vou anotando as perguntas e vou fazendo a leitura, né? Então, a qualquer momento vocês podem colocar a pergunta no chat, eu vou anotando aqui no final, a gente faz as perguntas seguindo aí o protocolo que a gente está utilizando, tá? Então, nesse momento, eu passo a palavra para o Rafael, tá? E também desejo a ele uma boa webinar. Muito bem, obrigado, professor. Estão me ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Então tá ótimo. Qualquer coisa aí, avisem, né? Que a gente fica meio no escuro aqui, só com a apresentação, não vejo vocês nesse momento, mas qualquer problema com o som aí, me avisem, que de repente a gente desliga a câmera e dá uma melhorada, mas acho que está bem melhor assim. Bom, então agradecendo, né, ao IFSU, ao professor Flávio, principalmente a figura do Jander aí, que além de professor é um amigo aí de longa data, de algumas batalhas, né, Jander, de gestão e focado nessa questão de consultoria também, a gente apoio o Jander, foi um parceiro aí de algumas consultor. Nós temos o IF, né, essa instituição tão importante aí da nossa cidade e do nosso país também, para poder falar um pouco sobre um assunto que para mim é um assunto muito tranquilo de falar e ao mesmo tempo muito desafiador, né? Porque a gestão hoje em dia, e eu não vou ficar focando só na questão do momento pandêmico e toda essa questão de reinvenção e tudo isso que a gente vem ouvindo falar praticamente que diariamente, né, do se reinventar, do normal, novas propostas, das novas necessidades, enfim, não é essa a proposta inicial aqui, mas sim falar um pouco sobre esse perfil de gestão, que, como o professor falou anteriormente, é de tamanha importância, independente do curso que a gente está, né? Talvez se exista um tema que a gente pode trabalhar com qualquer tipo de curso superior hoje em dia, é o tema da gestão.
né? E, como já foi dito, eu tenho uma experiência bastante grande de consultoria, e principalmente no Sebrae. O Sebrae nos dá, além de algumas ferramentas bem interessantes para trabalhar, o Sebrae nos propicia algumas pesquisas bem importantes para a gente entender um pouco o perfil das pessoas que empreendem no Brasil, né? E no Rio Grande do Sul, especificamente, onde é a minha área de atuação. E dentro desses perfis, a gente percebe, por exemplo, que todas as estatísticas que nos assustam, por exemplo, o fato de a gente já ter tido há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, mais especificamente, um cenário em que de 100 empresas que abriam no Brasil, no modelo de pequeno negócio, né, o microempreendedor individual, a microempresa e a pequena empresa, a gente tinha 80 empresas que não duravam até o segundo ano. Hoje a gente está em torno de 55% a 56% desse percentual, que ainda é um percentual alto, mas muito menor do que já foi. E o principal motivo das empresas quebrarem é a gestão, né? Talvez, especificamente, pelo fato de que no Brasil, diferentemente de outras profissões como a farmácia, como a medicina, como o direito, como a odontologia, qualquer pessoa pode abrir uma empresa, né? E uma pesquisa também, um dado estatístico que nos ajuda muito a entender essa dificuldade dos empreendedores é pelo fato de que 80% das pessoas que empreendem no Brasil empreendem por necessidade. Então, elas não estão empreendendo porque viram uma oportunidade de mercado, elas não estão empreendendo porque perceberam que existe um espaço no mercado que precisa ser preenchido, ou que pode ser preenchido, mas elas empreenderam porque elas precisam trabalhar. E na dificuldade de conseguir um emprego, eles abrem uma empresa. E muitas delas dão certo, né? Muitas delas dão certo, e o fato de dar certo, por incrível que pareça, dificulta muito o gerenciamento. Porque uma coisa é tu abrir uma empresa, por exemplo, para fazer doce ou para fazer salgado, quando tu sabe fazer o doce, sabe fazer o salgado. O problema é que quando essa empresa cresce, eu preciso de mais gente para trabalhar, eu preciso aprender a delegar, eu preciso aprender a trabalhar em grupo, eu preciso aprender a trabalhar com cliente, com fornecedor, e aí eu preciso ser gestor. E como eu não tenho nenhuma base teórica, nenhuma base de experiência nisso, a tendência é que a empresa sofra imensas dificuldades. Mas eu vou tentar, no pequeno tempo que eu tenho aqui, né, apesar de não ser tão pequeno assim, né, geralmente nas lives a gente trabalha um pouco menos, mas eu preparei um material para tentar elucidar um pouquinho de como é que as coisas estão hoje, né, e por que as coisas chegaram onde chegaram, certo? Então eu vou trazer e começar essa explanação falando um pouquinho da questão do modelo, né? Acho que a gente tem uma tendência, tem uma cultura e tem um estereótipo, digamos assim, aqui no Brasil, de sempre seguir algum modelo, tá? Então, acho que começa essa função de entender que modelo eu vou seguir para poder trabalhar, para poder fazer uma gestão, para poder ter uma empresa. Eu começo a buscar referências para tentar seguir um caminho onde eu acredito que posso ter ou o mesmo desempenho daquela pessoa ou daquela forma de caminho que eu estou escolhendo, ou pelo menos não sair no escuro e começar a caminhar dentro de alguma coisa que já foi proposta, tá? O problema da questão do modelo é que tudo que envolve a gestão e tudo que envolve o trabalho em equipe, né, tem alguns reflexos bastante importantes, bastante diretos, que fazem com que a gente, às vezes, não esteja preparado como pessoa para fazer isso, tá? E eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma um pouco através de analogias, mas acho que as analogias vão nos ajudar a entender um pouco todo esse fundamento. Então, por exemplo, eu tomei a liberdade de pegar uma imagem lá do Google, bem velhinha, né, de uma sala de cirurgia tirada lá de 1920, tá? E eu fiz trouxe essa imagem para cá para a gente poder comparar com essa imagem daqui, que é um exemplo de sala de cirurgia agora, em 2020, 100 anos depois, tá? E o objetivo disso era só que a gente pudesse fazer uma diferença, analisar uma diferença entre o que era a medicina há 100 anos atrás e o que era a estrutura designada para o exercício da profissão da medicina 100 anos atrás e o que é hoje, né, atualmente. Então, as diferenças são óbvias e vocês conhecem tanto quanto eu essas diferenças. Eu trago essa questão do modelo aqui porque se a gente pegar esse mesmo ano de 1920 trazer para esse ano uma sala de aula, aparece essa imagem aí, né, que é tão desgastada quanto essa aqui,
mas essa imagem aqui, para essa aqui, a única coisa que diferença é a qualidade da imagem, né, que diferencia uma da outra. A gente continua tendo um monte de gente sentada uma atrás da outra, com uniforme, todo mundo parecido e todo mundo seguindo um modelo ortodoxo, digamos assim, bastante mecanicista, nós podemos dizer. Então, o que eu quero trazer com esse comparativo? É que a formação de pessoas para o exercício de profissões, principalmente no nível básico, faz com que a gente ainda tenha que se enquadrar dentro de um modelo que funcionava muito bem, ou pelo menos não tinha tantas restrições ou tantas críticas quando acontecia em gerações passadas, mas quem tem filho hoje, na faixa aí dos 10, 12, 13 anos, sabe que para este modelo dessa geração vai ter um enquadramento muito mais complexo, né? Porque é uma geração com muito mais informação, é uma geração muito mais interligada, né? Não só entre os pares ou entre os comuns, mas também com voz ativa, né, e com informação ao ponto de poder chegar e discutir com os adultos, avós, pais, enfim, por terem o domínio da informação, né. Então, para quem está assistindo essa minha fala e tem para mais de 40 anos, a gente não tinha voz ativa nenhuma dentro daquele almoço de domingo da família e para dar opinião ou para dizer o a gente pensava sobre determinado assunto e a possibilidade de a gente falar alguma coisa que os nossos pais, os nossos avós não sabiam, era praticamente nula, né? A não ser que a gente vivesse dentro de uma biblioteca ou dentro de uma redação de jornal. Hoje em dia a gente aprende muito, principalmente do ponto de vista da tecnologia com os mais jovens. Então, são coisas que não batem, mas da onde que vem essa influência direta para o negócio, para a empresa, né, para a estrutura empresarial? Bom, a ideia de fazer essa analogia é que empresas são pessoas, né? Então a tecnologia pode evoluir, já evoluiu demais e não vai parar de evoluir, isso é uma obviedade, mas as pessoas estão à frente, né? As pessoas que fazem a tecnologia evoluir e as pessoas que gerenciam a tecnologia bem ou mal dentro de negócios com sucesso ou com nem tanto sucesso assim. O que faz a gente usar esse espaço que eu vou ter aqui com vocês hoje para a gente dar uma viajada no futuro e no passado, tá? Vejam bem, se a gente está falando sobre pessoas diferentes, a gente está falando sobre diversidade de pessoas, tá? E vocês vão perceber que eu vou tentar me segurar ao máximo aqui nesse tempo que eu tenho para conversar com vocês e não falar sobre colaborador ou funcionário. Primeiro que eu acho que é uma discussão antiga, eu sei que a Aline está aí, conhece esse assunto mais do que eu, mas eu... falar de colaborador e funcionário na expressão básica da palavra, para mim, aquilo, colaborador é o cara que colabora, funcionário é o cara que cumpre função, quem é que eu tenho na minha empresa, de que forma eu trato esse cara. Então, ao invés de eu ficar criando definições conceituais para isso, eu vou chamar de pessoas, tá? E não vou trabalhar com a área do RH aqui e vou pensar um pouco na questão gestão de pessoas mesmo, ou seja, eu não estou fazendo gestão de um robô que eu ligo ele na hora do início do expediente e desligo ele no final do expediente. Eu estou falando sobre gestão de um ser humano que tem todo um histórico, além do horário que eu compro dele de trabalho, e que ele traz esse histórico de uma forma mais externalizada ou nem tanto assim, e que eu preciso fazer a gestão disso, tá? Então vocês vão perceber que quando eu falar em gestão, eu vou estar sempre falando em gestão de gente, né? Porque eu acho que se eu acertar a gestão de gente, o resto é detalhe, tá? E aí a gente viaja um pouquinho no passado. Então vamos pegar na base da coisa, vamos chegar lá no Maslow, né, no Abraham Maslow, que alguns que estão aqui conhecem de trás para frente, já outros talvez não conheçam. O Maslow é um cara que, na década de 60, resolveu ajudar a gente a trabalhar com a diferença entre pessoas e criou uma pirâmide que hierarquizava as necessidades, tá? Então, para a gente entender, por exemplo, o que a gente precisa vender para as pessoas, o que as pessoas querem para cumprir desejos, ou melhor, necessidades, o que realmente vale para essas pessoas. Porque até então, os estudos anteriores a isso trabalhavam muito a questão da base dessa pirâmide do Maslow. Trabalhava uma ideia fisiológica, por exemplo. As pessoas, para viverem, precisam, né, ter comida, precisam dormir, precisam descansar, né, precisam ter saúde, e isso era a base da pirâmide. Mas, basicamente, o que a gente via até então era uma necessidade das pessoas sobreviverem e não viverem, tá? Então, o Maslow resolveu hierarquizar, dizendo que além das pessoas precisarem sobreviver, elas precisavam viver em segurança,
precisavam viver socialmente, ou seja, com outras pessoas, em determinados grupos, sejam esses grupos quais fossem, precisavam ter autoestima, ou seja, acreditar naquilo que elas realmente são ou se tornaram, e precisavam, lá na ponta da pirâmide, lá no pico da pirâmide, em ter autorrealização, ou seja, sentirem-se vencedoras ou sentirem-se satisfeitas com o desempenho que eles conseguiam obter em determinadas situações, ou uma formação, né, ou uma conquista pessoal, ou uma conquista empresarial, ou seja, as pessoas precisavam se sentir úteis e vencedoras naquilo que elas optaram por fazer de vida, certo? Quando o Maslow criou isso, a partir do momento que o Maslow criou isso, vários outros autores e vários outros estudiosos começaram a mexer na pirâmide do Maslow. E basicamente o que a gente tem hoje, em 2020, é um monte de artigo trabalhando a mistura dessa pirâmide, o que nos fez chegar a uma conclusão bem clara, que cada um tem a sua pirâmide. E cada um tem a sua pirâmide no sentido até de estruturar. Por exemplo, eu posso não ter autorrealização. Deu uma cortada. Vai, né? Então, ou seja, percebe que as pessoas estão mais autênticas. Né? Oi? Cortou o teu último parágrafo, cortou. Deu uma cortadinha. Tá me ouvindo agora bem? Tá. Vou desligar aqui. Tá. Estão me ouvindo agora? Sim, tá ok. Tá. Só um pouco, me dá 10 segundinhos aí. Eu acho que tá cortando aí, porque todo mundo na internet. Eu tô vendo na live. Tira um pouco lá, então. Desligar no Wi-Fi aqui. Desliguei o Wi-Fi, desliga o lugar aí. Oi. Acho que agora vai melhorar. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá, então tá. Eu estava falando da questão das diferenças das pessoas, era isso? Vocês chegaram aí? Até aí ficou claro? Tá, então eu estava falando sobre a questão da diferença, né, das pessoas terem as suas próprias pirâmides, né, terem as suas próprias hierarquias, né, definirem seus próprios perfis. E a tendência clara que a gente tem visto, que isso tem misturado muito, né, e que a gente sempre, cada vez tem mais pessoas diferentes e autênticas mostrando, externalizando essa questão das diferenças. Bom, os estudos hoje em dia, para entender esse negócio que acontece, e quem está, por exemplo, dentro do IFSU, ou até dentro de empresas menores, com menos pessoas, e que a gente pode perceber claramente o desafio que tem o gestor é trabalhar com gerações diferentes dentro da mesma empresa. Então, se a gente for olhar esse slide, por exemplo, aqui, eu, por exemplo, né, que através de um intervalo de tempo, estou enquadrado dentro da geração X, a minha tendência era olhar esse slide da esquerda para a direita, né, e entender que aquele cara mais velho lá, que é o baby boomer, que é o cara do pós-guerra, gerenciaria o cara da geração X, que gerenciaria o cara da geração Y, que gerenciaria o cara da geração Z. Ensinado a olhar dessa forma. Tá? Mas se eu entrar hoje dentro de uma startup, eu não necessariamente vou ver dessa forma. Tá? Eu posso ver da direita para a esquerda. Tá? E eu posso ver, inclusive, da direita para a esquerda, sendo aquele cara baby boomer lá, um cara com características de Z, um cara com características de Y, um cara com uma cabeça diferente. Como se fosse o intervalo de idade o que manda na diferença de gerações. O fato é que a gente entende, por exemplo, que um baby boomer é um cara que foi criado lá na década de 50 com uma ideia de que se eu conseguir entrar numa empresa e ficar 30 anos dentro daquele mesmo negócio, trabalhando possivelmente na mesma função, eu vou me aposentar naquela empresa e vou ter uma imagem social super sólida.
Tá? Por exemplo, eu consegui ficar a vida inteira sem ser demitido dentro da mesma empresa, vou tirar uma foto abraçado do meu chefe, vou botar em cima da lareira da minha sala e vou ser um cara super respeitado pela minha família pro resto da vida e por gerações. E esse cara aí foi o cara que criou o cara da geração X. Geralmente é o pai do cara da geração X. E ele jogou isso na cabeça do cara. Ou seja, tu não pode ser demitido. Para ser demitido, só se tu optou por te demitir para uma empresa melhor, né, que te deu uma oportunidade, porque a outra empresa já tinha crescido o máximo que tu poderia crescer dentro dela. Ou seja, até a geração X, as empresas davam oportunidades para as pessoas e as pessoas eram devedoras para essas empresas. Né? Pô, a empresa me deu oportunidade, eu devo isso para a empresa. Né? As relações comerciais eram muito ligadas nisso. Na questão de hierarquia que entrou no mercado há pouco tempo atrás. Né? Se a gente for considerar toda a história que envolve Baby Boomer e geração X, a geração Y começou a entrar no mercado há pouquíssimo tempo atrás. E essa geração começou a quebrar essa parede, né? Começou a martelar essa parede, começou a quebrar essa parede. Porque essa geração começou a ter ideias, essa geração começou a apresentar projetos, e essa geração começou principalmente a criar negócios com outras estruturas de trabalho. Tá? E isso começou a mexer muito com o brio das gerações anteriores. Tá? Porque não é uma mudança de Baby Boomer para X, é uma mudança 100 vezes maior do X para o Y, mesmo o Y sendo filho do X. E quando a gente for olhar agora, em 2000, as pessoas que ingressaram no mercado há coisa de 5 anos atrás, 6 anos atrás, 4, 3, 2 anos atrás, como estagiários ou como donos de empresa, a gente pode perceber tranquilamente pelos próprios órgãos do governo que o número de microempreendedores individuais triplicou, e não só triplicou, porque os Sebrae da vida começaram a estimular a saída da informalidade para aumentar o mercado de pequenos negócios. Não. Começou a crescer não serviço para outras empresas. Então a gente tem uma tendência gigante de que a palavra emprego, principalmente do ponto de vista da iniciativa privada, termina em pouquíssimos anos. Mas emprego naquela ideia de estou trocando horário por dinheiro, que está comprando o meu espaço no meu dia. Porque esses caras aqui, por exemplo, em termos de turnover, que são as alterações de grupos de trabalho, pessoas que são demitidas ou que saem das empresas, só para você ter uma ideia, é bem estarrecedor, assim, e é um dado que a ONU lançou no final de 2015, de que jovens até 20 anos têm uma tendência, vejam bem, até 20 anos, têm uma tendência a passar por no mínimo 5 postos de trabalho até os seus 23 anos. Ou seja, um cara tem 23 anos e já passou por 5 empresas no mínimo. Tá? E ele não passou porque ele foi demitido das empresas, ele acaba saindo das empresas porque ele sentiu que o desafio dele terminou por ali. E esse desafio muito tá pautado na ideia dele conseguir buscar o conhecimento que ele foi buscar naquela empresa. Então ele não foi buscar necessariamente só a remuneração, ele foi buscar a ideia de profissão dele. Eu tenho tido a oportunidade de lidar com alguns jovens que trabalham com startups, né, na área de tecnologia. A maioria dentro da proposta da tecnologia. E se tu entrevistar esses caras, que são caras de 20, 23, 24 anos, e perguntar para eles qual é a prioridade na vida deles, eu vou fazer uma para 300 pessoas no trabalho dele para que ele se realize. É a gigante de ter aula com ele agora no passado, nesse MBA que eu fiz na PUC, que é o Maurélio Raimundo, que é mais conhecido como Moron, que é o dono da Mormaia, um cara que é médico, tem hoje mais de 70 anos, e que criou, basicamente, além da roupa de borracha, além do neoprene, ele criou a
a ideia da liberdade no trabalho, tá? Que é uma quebra de paradigma que pode parecer assim, ó, extremamente utópica para alguns segmentos, tá? Mas que ele pauta isso como um mantra de vida, tá? E se tu for olhar os resultados da gestão de pessoas dentro das empresas que ele administra, né, hoje ele está afastado, é o presidente do conselho, né, mas como todo presidente do conselho, ele está sempre, é uma eminência parda e é a referência ainda de gestão dentro do negócio dele, baseando essa ideia de que as pessoas só vão conseguir render, e aí talvez seja a grande ideia dessa minha fala hoje aqui, só vão conseguir render se conseguirem se sentir importantes naquilo que estão fazendo, mas importantes para elas, e não somente para a empresa. Então, falando um pouquinho do Morongo, o Morongo é o dono da Mormaia, é um cara que lá na década de 70 foi morar em Santa Catarina e é médico, né? Na época exercia somente a medicina, lá no final dos anos 60, e chegava no inverno e ele não conseguia surfar porque era muito fria a água. E aí ele começou a ter algumas experiências com alguns parceiros de surf dele e resolveu criar a roupa de borracha, que foi o primeiro produto da Mormai que ele criou. E a partir dali patenteou esse produto e criou uma empresa gigante hoje com resultados estratosféricos e que ele conseguiu criar em termos de gestão uma proposta de liberdade no trabalho. Então vocês podem perceber que a diferença que a gente faz é a seguinte, ó, a gente tem um estereótipo que vem de casa muitas vezes que diz o seguinte: necessidade, para sanar minha necessidade eu trabalho. Tá? E esse trabalho automaticamente existe por causa de uma restrição de liberdade. Ou seja, eu vou ser feliz fora do trabalho. Eu vou ser feliz quando eu não estiver trabalhando. Tá? Trabalho não é lugar para ser feliz, trabalho é lugar para baixar a cabeça e trabalhar. E trabalhar é diferente de ter felicidade. O Morongo trabalha com uma ideia de que o trabalho precisa ser o criador da... Qualquer um que estiver me ouvindo lá, puder imaginar que se tu tem uma equipe na tua frente, ou se te foi dado nos últimos meses, ou na última semana, ou ontem, hoje mesmo, um desafio de gerenciar uma equipe, a única forma que tu pode buscar para chegar nisso em algum momento é conhecer esse grupo. E para conhecer esse grupo, tu tem que ir dizendo que o Morongo, ou eu aqui falando para vocês, digo que dentro do ambiente de trabalho, as pessoas precisam ser livres e fazer o que bem entenderem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se a gente, dos seus ambientes de trabalho, as pessoas vão render mais. Eu estou dizendo que se as pessoas se sentirem mais à vontade no sentido de poder criar e de poder dar alternativas para a galera de uma forma melhor dentro das suas empresas, as pessoas vão ter uma tendência a render mais. Tá? Se eu possibilitar para que essas pessoas possam dar opinião, ter voz ativa e ganhar talvez 10 vezes mais do que ganham dentro do meu próprio negócio, muito mais livres para poder criar e para poder render para mim aquilo que eu preciso delas. Certo? Então, nessa linha, e eu tenho atividades cognitivas aqui embaixo, pessoas com liberdade elevada aqui nessa ponta, e eu tenho pessoas com liberdades básicas aqui nessa ponta. Então, eu estou falando de um cara que, por exemplo, que em 1820 era maquinista e que todo dia fazia exatamente a mesma coisa. E aqui eu tenho lá o Morongo, que é uma pessoa com uma liberdade elevada, ou seja, pessoas que podem buscar outras alternativas para poder render mais, mesmo que sempre tenham feito a mesma coisa. Sabe aquela ideia do início dos anos 2000, do que mexeu no meu queijo, que o ratinho é sempre pelo mesmo caminho e sempre achava o mesmo queijo, até no momento que um se perdeu e achou um queijo maior, porque ele simplesmente fez um pouco diferente. Vai dar certo sempre? Eu não sei. Né? Pode ser que a gente corra risco, pode ser que isso seja bastante prejudicial para a gente, mas a gente vai saber somente tentando. Né? Eu tendo muita empresa e as empresários
por várias vezes o empresário pergunta para a gente, né? Bom, será que eu vou bater na porta daquele o não? Então, quer dizer, eu já tenho agora o meu não. Se ele me der um não na frente, beleza, eu já tenho. Mas eu posso correr o risco, desde que esteja bem preparado, de ganhar o sim, né? Ou de ganhar o talvez. E é nessa linha que eu vou andar. Então, dentre as questões que a gente trabalha hoje, que podem parecer nesse primeiro momento, eu entendo que pareçam mais complexas, tá? Eu prometo que no andamento dessa fala aqui que a gente está no meio, eu vou tentar convencer vocês de uma forma diferente. Então, existem indícios claros que a gente vive numa era de liberdade mais elevada, tá? Tem muito mais gente empreendendo no Brasil, que é um país que, entre aspas, detesta o empreendedorismo, porque não dá condições nenhuma. Talvez a última reforma trabalhista tenha, pela primeira vez na história, olhado para o empresário, porque antes olhava para quem era liderado pelo empresário, só para o empregado. Tá? Existe um autoconhecimento, que também é uma forma de compreender e aplicar a liberdade nos negócios, né? Ou seja, eu hoje estou contratando muito mais gente, muito mais pessoas com aquela velha história, né? O currículo deixou de ser onde eu trabalhei e passou a ser o que eu fiz onde eu trabalhei. Então, quer dizer, o que essa pessoa me traz de bagagem do que ela viveu? Positiva ou negativa? Antes a gente via muito a ideia do banco, né? Bom, o banco não contrata ninguém que já trabalhou em outro banco, para não vir viciado. Tá? Hoje eu não tenho essa coisa definida e fechada. Hoje eu posso trazer alguém para o meu banco, que já trabalhou em outro banco, que tem vícios em algumas coisas, mas pode me agregar em outras. Tá? Então eu não estou trazendo alguém fechado, que eu tenho que tirar as coisas dentro e botar, o robô, aquele que eu já falei para vocês. Eu estou trazendo uma pessoa. Autoconhecimento é a única forma de lidar com a própria liberdade, então é a imposição de limites que vão continuar existindo, mas que muitos vão existir dentro da própria pessoa, e saber se limitar, e é uma questão cultural, obviamente, né? E o impacto dos negócios sendo total, o elemento liberdade cada vez mais determinando lucro e determinando sucesso. Bom, vamos voltar para a nossa imagem da sala de aula. Tá? Então, a gente está olhando a sala e está lembrando lá da imagem lá de 1920, com as crianças do mesmo jeito, só que numa foto velha, numa foto preta e branca. E aí a gente vai para essa imagem aqui, ó. E aí eu queria que vocês remetessem um pouco ao fato de imaginar vocês mesmos pagando uma mensalidade de uma escola, né, para o teu filho, que essa turma que está sentada aqui está aí na faixa dos 3 anos, talvez, né, 3, 4 anos, e tu resolve dar uma incerta no meio da tarde, lá da aula do teu filho, e abre a porta e bota a cabecinha ali para dentro da sala e olha o teu filho sentado no chão, desenhando, e aí tu chama a professora, com aquela imposição de geração X lá, ou de baby boomer, sei lá, e pede satisfação para a professora, perguntando algo do tipo: por que eu que pago esta mensalidade, que não é barata, e que a mensalidade está em dia, tenho que ver o meu filho sentado num chão frio desenhando e não numa cadeira macia podendo desenhar de uma forma melhor. E aí a professora, que não é baby boomer, que não é a geração X, olha para mim e diz assim: o teu filho gosta de desenhar? E tu diz: sim, gosta. O teu filho desenha em casa? Sim, desenha. E quando teu filho desenha em casa, onde que ele desenha? Olha, geralmente ele desenha deitado no chão. E aí fica aquele silêncio, tá? E o pai ou a mãe começam a se conscientizar, ou pelo menos a reavaliar aquilo que falou, e a professora olha para o pai ou para a mãe que está ali questionando e diz assim: pois é, a minha ideia é essa, a minha ideia é fazer com que as crianças produzam dentro de um ambiente onde elas se sintam mais à vontade, porque eu acredito que se isso acontecer, os resultados vão ser melhores. E aí eu começo a remeter para passar, por exemplo, no Parque Tecnológico de Pelotas, às 2 horas da manhã de carro ali na frente, e olhar um monte de luz acesa lá dentro, e perguntar para o guardinha do parque por que as luzes estão acesas. Ele me diz assim, que tem um monte de empresa trabalhando, e eu vou no gestor da empresa, e o gestor da empresa me responde que nem a professora. Tem uma galera que gosta de dormir durante a manhã, e que vem para cá de noite porque é o lugar onde eles produzem melhor, e é o horário onde eles produzem melhor. Coisas que a gente não conseguia fazer, que o Japão já faz há 25 anos, mais ou menos, e que a gente não conseguia fazer por uma restrição imposta pela nossa legislação trabalhista, mas que hoje, com essa geração nova, que trabalha como MEI, prestando serviço para essas novas empresas,
eles conseguem fazer essa flexibilidade de horário, até através do trabalho intermitente, da proposta do trabalho intermitente, e hoje as empresas estão conseguindo fazer com que a sua mão de obra, que é uma palavra lá dos baby boomers, uma expressão lá dos baby boomers, consigam render através de um processo de ambiente onde eles se sintam melhores. Então, se eu for, por exemplo, buscar imagens do Google, eu enxergo as crianças sentadas no chão, produzindo num ambiente onde os resultados possivelmente vão ser melhores. Talvez eu ou uma boa parte da turma que esteja aqui me ouvindo agora tenha pensado nesse momento, olhando esse slide, o seguinte, né? Bom, mas aí, para concentrar essa turma, é muito mais difícil, né? Porque tem pinball, tem sinuca, né? Tem internet, tem bar, tem bola, ou seja, é muito mais difícil eu concentrar as pessoas, né? Só que lembrem o seguinte, eu estou falando aqui sobre um modelo de negócio em que as pessoas são cobradas por resultados, não por processos, tá? Eu não sou contra os processos, eu sou a favor da possibilidade da flexibilização dos processos, desde que os resultados justifiquem esses processos, ok? Então aqui tem os exemplos, beleza? E vocês me permitam que eu volte lá na década de 60, eu gosto muito de fazer essas viagens assim, de tempo, e vá num cara chamado Paul Baran, que criou isso aqui, tá? O diagrama de Baran. E o Baran dizia o seguinte, ó, que eu tenho 3 tipos de empresa. Essa aqui, azulzinha, onde tem um cara aqui no meio que centra tudo nele. Então, tudo que acontece dentro da empresa estoura no Baran. Desculpa, coitado do Baran, estoura nesse cara aqui do meio. Por livre iniciativa deste cara aqui do meio, que não sabe delegar. Ou seja, a tendência é que a empresa desse cara seja mais lenta, mais burocrática, tá? E talvez isso reflita negativamente nos resultados. Mas é uma opção dele. Por mais que eu precise trazer mais gente para trabalhar comigo, as pessoas não vão entregar para o mercado aquilo que o mercado está cobrando sem qualquer coisa passar por mim. Bom, chega um momento que até fisicamente esse cara não aguenta mais essa estrutura. E ele tem uma tendência forte de passar para essa estrutura do meio aqui, que o Baran chamou de estrutura descentralizada, enquanto chamava essa aqui de centralizada. Então, o que ele fez? Ó? Vocês podem perceber que ele começou a criar algumas ilhazinhas. Ó. E essas ilhazinhas, basicamente, seriam o quê? Os supervisores ou os gerentes. Pessoas que cuidavam das ilhas e que filtravam o que tinha que chegar no carinha do meio. Então, ele passava a, teoricamente, resolver menos coisas. A empresa começou a ter mais liberdade de trabalho no sentido das ilhas, né? Ou seja, esse cara se liberou um pouquinho e esses caras aqui do meio das ilhas começaram a ter mais autonomia, ou seja, muitas coisas eram resolvidas nas ilhas e o que não dava para ser chegava aqui. O Baran tem uma proposta que hoje se caracteriza muito dentro dessas empresas de startups, que é uma proposta de distribuição de trabalho. Tá? Então, vocês percebam o seguinte, aqui eu não estou falando em gerente, subgerente, supervisor, gestor, presidente, ou seja, nada disso. Eu parei de falar sobre hierarquia e estou falando sobre distribuição de tarefas e, principalmente, distribuição de informação. Está todo mundo no mesmo barco, a empresa é uma só, tá? Diferente dessa aqui. Eu já fiz vários trabalhos em empresas de médio porte, em que volta e meia tu fazia algum trabalho de equipe e perguntava para as pessoas se as pessoas tinham um bom relacionamento com a equipe, e eles diziam que tinham um relacionamento excelente, né? E aí na informalidade eu dizia, tu conhece o fulano de tal? E o cara dizia, não, nunca ouvi falar. Mas esse cara trabalha aqui. Não, mas não no meu setor, porque o meu relacionamento é focado no meu setor. E aqui eu estou falando sobre a necessidade que as pessoas têm de saber o que acontece dentro da empresa, tá? E contribuir para isso, através de uma ideia distribuída. O mais legal do diagrama do Baran é que se a gente for olhar qualquer um dessas três figuras aqui, vocês vão perceber que ela é exatamente a mesma figura no sentido de onde estão os pontos. Então, os pontos que estão aqui no mesmo lugar. A única diferença é como eu ligo esses pontos. E essa questão da ligação dos pontos é que faz a estrutura do negócio ser diferente, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês,
e eu já fui apedrejado várias vezes por isso, e talvez seja hoje aqui de novo, é que essa proposta aqui, tá, que é uma proposta de organograma, né, onde a gente tem como priorização, e é verdade, a priorização é essa, de eu conseguir identificar quem manda em quem e quem está acima de quem, substitui por essa proposta aqui, que é uma proposta que trabalha a ligação entre as pessoas, ou seja, a relação entre elas. E automaticamente me faz pensar de que essa relação só vai se afinar se eu tiver pessoas que complementem as outras. Então eu sei que eu estou aprofundando aqui, estou meio que filosofando nesse momento aqui, mas eu prometo que vai ser só esse momento. Eu estou falando para vocês que as pessoas, para conseguirem ter uma relação legal no sentido de se relacionarem dentro do negócio, elas precisam ser complementares, ou seja, o menos homogêneas possíveis. Então, a hora de apedrejar talvez seja essa, quando eu digo para vocês que essa proposta de organização de uma empresa, baseada no fato de que essa empresa possui um organograma, não pega mais. Não pega mais. Ou pelo menos não pode mais ser prioridade. A minha prioridade é saber construir uma equipe com base nas diferenças das pessoas que compõem esse negócio, ao ponto das diferenças serem complementares. Certo? Então vamos falar da equipe, vamos tentar entender e vamos trazer a figura mais conhecida para a gente entender esse negócio, que vocês, principalmente quem já estudou gestão de pessoas, principalmente, já deve ter visto de trás para frente, que é essa aqui, é a questão orquestra. É isso que é a figura para a gente trabalhar uma analogia de equipe. Então eu tenho lá uma galera, que está lá atrás, com habilidades complementares. Tá? Talvez se eu trocar os instrumentos, eu não vou ter o mesmo desempenho. Então eu tenho especialistas sentados ali. Especialistas. Né? E esses especialistas estão se complementando. E eu tenho a figura de um cara aqui na frente que lidera esse povo. Então, o que eu estou dizendo para vocês, que a gestão ela é tão importante para eu entender a questão da complementaridade, que eu digo para vocês que é a coisa mais normal do mundo eu ter daqui a pouco, nessa turma que está sentada ali, pessoas que entendam muito mais de música, tá? Do que o próprio maestro. Posso ter isso. Eu não necessariamente preciso ter no maestro o cara que entenda mais de música. O que eu preciso ter no maestro é o cara mais que entenda das pessoas que estão tocando a música para fazer com que a música aconteça. Então, se eu vou lá para dentro do meu negócio, eu estou falando o seguinte, eu não posso ter uma equipe, tá, em que o meu gestor da minha equipe é um cara de alta performance, é um cara que consegue gerar excelentes resultados e fazer com que esse cara de excelentes resultados, por um motivo mercadológico, foi contratado pela minha concorrência e foi embora da minha equipe, e eu fiquei com o cargo dele vago, tá? E aí a minha primeira alternativa para resolver isso foi pegar o melhor vendedor que eu tinha na equipe e botar ele de gerente da equipe. Não. A tendência de dar errado é muito maior do que dar certo. Por quê? Primeiro porque eu peguei o cara que mais vende e tirei ele da linha de frente. É praticamente tu ter um goleador na frente do teu time, o teu técnico ir embora e tu tirar o goleador lá da frente e botar ele no lugar do técnico. Tá? Isso não pode acontecer. A complementaridade tem que respeitar as funções. Tá? O Bernardinho do vôlei é um cara que ganhou muito dinheiro dando palestra, resultado de um livro que ele lançou chamado Transformando Suor em Ouro, em que ele dizia isso. Tá? O segredo de fazer a equipe acontecer e da equipe obter resultados é criar uma equipe que se complemente. Não adianta eu ter 6 caras atacando e ninguém defendendo. Eu vou perder o jogo. Tá? A tendência de perder o jogo é muito grande. E nessa linha, a gente pega uma pesquisa que foi feita com 72 executivos de grandes empresas, em que alguns resultados que saíram foram muito interessantes. O primeiro diz assim, uma alta pontuação em autoconhecimento, ou seja, a consciência da pessoa, é a variável mais determinante sobre o sucesso geral. Então, aí que está o nível de contribuição, nível de doação das pessoas. Não vai ter pessoa que vai se doar para o teu negócio se tu não te aproximar dessa pessoa, se houver muita distância disso. Então, é isso que vai diferenciar a ideia do líder.
Tá? Talvez seja a primeira vez nessa fala, já quase no fim, seja a primeira vez nessa fala que eu falo sobre a palavra da liderança. Porque eu não quero buscar chavão, não curto muito essa ideia do chavão. Mas o que precisa ficar claro para vocês todos que estão me ouvindo agora é o seguinte: eu não posso mais, em 2020, achar que liderança é um negócio que eu escrevi no crachá, como se fosse um cargo. Liderança é característica. Tá? Tem pessoas que não são líderes. Tá? Liderança é a capacidade de eu conseguir influenciar as pessoas. Para o bem, para o mal, mas é a capacidade que eu tenho de influenciar as pessoas. Isso é característica. Isso não é coisa para escrever em crachá como se fosse cargo. Cargo é chefia. E olha que eu não sou daqueles que acham que o chefe é ruim e o líder é bom. Não, eu acho que são coisas completamente diferentes. Eu posso ser um chefe de setor e não ser líder, mas eu posso ser um chefe de setor e ser líder e continuo chefe. E não sou ruim porque eu sou chefe. Eu tenho que saber diferenciar isso. Chefe, cargo, líder, característica. Então, olha o que inclui nessa pesquisa: contratar subordinados que complementem seus pontos fracos. Cara, se eu já sou bom em alguma coisa, eu preciso de pessoas que sejam bons em outras, porque naquela ali já tem eu, certo? Eu preciso me complementar das pessoas. É que tem muita gente, talvez, infelizmente, alguns de vocês que estejam me ouvindo agora vivam isso, eu já vivi também, tá? Que não querem contratar pessoas para trabalhar nas suas equipes que façam melhor do que tu mesmo, algumas coisas que tu não sabe fazer, com medo. Pelo medo que tu fica. Pô, como é que esse cara vai vir aqui fazendo uma coisa melhor do que eu? Vai, cara, vai. Te garante, mas não te garante olhando pro cara, te garante aprendendo. É cíclico. Por isso que a geração mais nova está passando por cima das gerações antigas, porque a geração mais nova não se apega a isso. Ela aprende com o outro. Ela não vê naquela empresa que ela está trabalhando agora como um fim, mas sim como um processo, certo? Então, trazendo mais uma ideia de pesquisa, com 3 mil CEOs de organizações mundiais, e aí é uma questão de panorama de mundo, o talento e a cultura são os grandes desafios. Né? E aí, no talento da cultura, eu dou aquela minha tradicional cutucada nos coachings, entre aspas, quando diz assim, faz o que tu gosta, que tu vai ter bons resultados. Não é verdade, cara. Tu tem que fazer o que tu gosta e ter talento para aquilo. Senão eu estou jogando bola, entende? Não tenho talento. Tá? E aí eu fui buscar algumas coisas que eu achava que eu tinha talento e fui me motivando naquilo, porque comecei a ver bons resultados naquilo que eu vinha fazendo e aprofundei e segui a minha carreira e construí uma carreira naquilo que eu achei que eu poderia fazer porque os resultados eram importantes, né, para mim, e eu conseguia ver resultados nas pessoas para as quais eu passava aquilo que eu vinha fazendo. Então, isso é talento, né, que pode ser aprimorado. Então, não é só fazer o que gosta, mas fazer o que gosta tendo talento para fazer. Só para trazer um exemplo que eu gosto, que é clássico aqui, tá? Então, o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton é um piloto de Fórmula 1, né, 6 vezes campeão mundial, que hoje está na Mercedes, e o Lewis Hamilton é, sem dúvida nenhuma, dentro da equipe dele, a estrela. Por razões óbvias, o cara é 6 vezes campeão do mundo, o cara tem uma mídia gigantesca, tem patrocínios enormes, né? Cara bilionário, jovem, enfim, né, com excelentes resultados naquilo que faz, ele é a estrela da equipe. Agora, perguntem para vocês mesmos, né, depois de tudo que eu disse, se necessariamente ele é a pessoa mais importante da equipe. Tá? Talvez eu possa trazer esse cara aqui, que tem lá dentro do organograma da equipe do Lewis Hamilton, o nome de chefe de equipe. Isso é cargo. Eu não sei se ele é líder, eu não sei se ele influencia o Lewis Hamilton, eu não sei se ele influencia a equipe dele, mas ele chama-se chefe de equipe. Eu não sei se esse cara é mais importante que o Lewis Hamilton ou não é. Não cabe a mim saber, eu não tenho informação para isso. Eu posso fazer uma análise melhor e olhar que lá na equipe do Lewis Hamilton tem mecânicos, tá? Que, por exemplo, numa troca de pneu tradicional dentro de uma corrida, levam uma média de 1,8 segundos a 2 segundos para trocar um pneu um ou mais pneus de um carro, e por essa performance de time ganham hoje o equivalente mensal a $60 mil por mês para serem mecânicos. Eles são bem remunerados? Acredito que sim, porque eles geram resultados que justificam o que eles recebem. Agora, se a gente ficar analisando qual desses caras aqui é o mais importante, talvez a gente perca muito tempo e deixe de entender que quando o Lewis Hamilton ganha, a primeira coisa, isso não é do Lewis Hamilton, né, isso é da Fórmula 1, por isso que eu acho isso muito interessante da Fórmula 1, quando ele ganha, ele vai comemorar com todo mundo.
Porque dentro desse negócio aqui, o importante não é saber quem teve mais mérito no que fez, mas de saber que um sem o outro, o resultado não era alcançado. Né? E isso traz para uma equipe um negócio que hoje é muito trabalhado dentro da administração, que a gente chama de pertencimento, que é a necessidade que as pessoas têm hoje de se sentir pertencentes àquele lugar em que elas trabalham. E isso, gente, precisa ser feito através de um esforço conjunto das pessoas que compõem o ambiente de trabalho. Né? A gente vai ter, e eu não estou fazendo um exercício de futurismo aqui, mas a gente tem uma tendência muito grande a ter, depois dessa pandemia, um monte de empresa que vai mudar essa estrutura física de trabalho. Provavelmente não vai mais ter um prédio alugado no centro da cidade e talvez tenha um monte de gente trabalhando em um monte de casa e gerando serviço como está gerando hoje. Tá? É no mínimo necessário que o empresário pare para pensar isso e dizer assim, bom, peraí, em vez de eu ter esse custo fixo alto aqui dentro desse prédio no centro, eu posso ter uma galera trabalhando terceirizada para mim em um monte de lugar e dentro desse meio da pandemia esses caras estão me trazendo tanto resultado ou mais do que me traziam antes. Por que então que eu vou voltar a ter custo alto? Por uma questão tradicional, né? Ou seja, a pandemia me trouxe uma abertura de visão, né? Que talvez se essa pandemia não existisse, eu não teria. Né? Acho que tudo tem seu lado bom. Né? Então, olha bem, só justificando por que a gente talvez esteja ouvindo tudo isso e ainda tem os dois pés atrás. Porque no nosso país, a gente tem uma característica muito forte, que está vinda lá das primeiras gerações, que não é culpa da gente, e que a gente às vezes desafia, mas a gente desafia de um jeito mais comedido, que é o enfrentamento ao risco. As pessoas têm medo de risco, e as pessoas, quando se arriscam com cuidado, né, se preparam para o risco. Né? E o que é se preparar para o risco, ou como é que a gente se prepara para o risco? Eu poderia ficar viajando com vocês aqui, falando sobre um monte de coisa. Eu vou para o mais resumido, que é o que eu gosto. Eu acho que a gente consegue reduzir o risco se a gente tiver foco. Tá? E não pensem aí que foco é papinho, é chavão, é o que todo mundo fala, porque foco é um troço extremamente complexo, principalmente para quem vai fazer gestão. Porque o conceito mais bacana que existe de foco é esse aqui. Foco é saber dizer não. Tá? Que é um troço dito pelo Steve Jobs, que talvez seja um dos maiores visionários de mercado que já apareceu na face dessa terra aí. Tá? Então, foco é saber dizer não mostra o tamanho da responsabilidade e do risco que tem alguém que se propôs a fazer gestão. Ou seja, se eu escolhi por isso aqui, eu automaticamente estou abrindo mão do resto. Tá? Naquele momento, estou abrindo mão. Então, eu que dou aula na administração, sempre tento, quando possível, orientar as pessoas a perceber que talvez o maior desafio de quem se propõe a fazer gestão é ter que decidir, porque automaticamente decidindo por alguma coisa, eu estou deixando de decidir por outras. Né? E aí vem todo aquele conceito, né, muito mais psicológico do que outra coisa, da mudança, né? Onde as pessoas dizem, é importante mudar, é legal mudar, é bacana mudar, né? Ou é difícil mudar, ou eu não sei mudar. Gente, o problema não está focado no saber mudar ou ter que mudar. O problema grave, o problema mais pesado disso é deixar de fazer o que eu sempre fiz. Porque a gente tem aquele carinha deitado numa rede aqui na cabeça da gente, que é a zona de conforto. Que é aquela velha história de que vão me oferecer um emprego quando eu estou trabalhando. Dificilmente me oferecem quando eu não estou trabalhando. E me oferece quando eu estou exatamente para que eu possa decidir por alguma coisa e automaticamente abrir mão da outra. E aí todo aquele ambiente de que aqui eu já conheço, aqui eu já sei como é que é, aqui eu tenho menos risco, aqui eu já sei o que é bom, o que é ruim, e no outro não sei o que eu vou enxergar, que é a herança das gerações anteriores, batem muito em mim. Né, e dificultam muito a minha possibilidade ou a minha necessidade de decisão, certo? Então, dicas finais para ajudar a todos vocês nesse sentido. Primeira coisa, a informação acelera tudo para todos, ou seja, cara, não é pela tua posse da informação que tu vai conseguir alguma coisa, não existe mais isso. A informação é de graça, tá aí para todo mundo, tem gente que usa bem, tem gente que usa mal, tem gente que não usa, mas o fato é que ela está disponível.
Disrupção como nova arma, como nova norma. Disrupção quer dizer o quê? Eu não tenho mais, no mundo de startups, no mundo de empresas que não são mais rotuladas como grandes por estarem em prédios de 5, 6, 7 andares. Hoje o capital que faz as empresas girarem é o capital intelectual, ou seja, tu vai encontrar um monte de salinha 4x4 com 3 caras trabalhando dentro que fatura muito mais do que tu possa imaginar a tua vida inteira, porque os caras têm uma capacidade intelectual diferente e conseguiram achar um nicho de mercado que gerava resultados importantes para eles. Então, disrupção quer dizer o seguinte, eu não preciso ficar passando por fases, eu posso crescer rápido. O menor pode vencer o maior? Pode. E isso eu digo para vocês assim, ó, talvez com a maior segurança de tudo que eu disse aqui essa noite para vocês hoje. Por que eu digo isso? Porque eu que trabalho no Sebrae, e o Sebrae só trabalha com pequenos negócios, eu seguidamente digo isso para os meus clientes. Quando um cliente olha para mim e diz assim, cara, eu vendo móvel num bairro popular de Rio Grande, como é que eu vou concorrer com a Magazine Luiza? Como é que eu vou concorrer com a Ponto Frio, com a Casas Bahia? E eu sempre tenho que bater na mesma tecla. O teu esforço não tem que estar nisso, porque tu não concorre com eles em preço, tu concorre com eles em serviço, ou seja, o menor sempre vai ter condições de oferecer algo mais personalizado do que o maior, e a personalização não está no produto, a personalização está no serviço, ou seja, eu posso vender o mesmo produto que um gigante vende, mais caro do que ele vende, porque eu não vou ter barganha como ele tem, mas através de um serviço muito mais qualificado, porque a tendência é que é muito mais fácil para o gigante tratar o cliente como número do que para o pequeno, que conhece o cliente, a mãe do cliente, a filha do cliente, a neta do cliente, ou seja, cada um vai lutar com as armas que tem. A confiança vai vencer o controle, então não esqueçam, autoconhecimento, capacidade de liberdade de conhecimento de pessoas, muito mais do que ficar se importando em quem manda em quem. E uma coisa que é factível, tudo é mensurável. Né? Então, para a turma que mexe com marketing, para a turma que está mexendo com rede social para divulgar produto, para divulgar serviço, quando tu faz uma postagem impulsionada, que tu identifica lá, através de todos aqueles indicadores que o Instagram, que o Facebook te apresentam, qual é o melhor horário para tu fazer aquilo, qual foi a tua postagem que teve mais engajamento, quem é o público que está dentro daquele engajamento, tu percebe o seguinte, cara, hoje é muito mais difícil tu perder dinheiro. Muito mais difícil. Hoje, que não me ouçam, que não tenha ninguém me ouvindo aqui da mídia tradicional, mas hoje eu não preciso mais botar um monte de dinheiro numa estratégia de comunicação em massa, o offline, como se diz por aí, para jogar para todo mundo, pensando em atingir uma partezinha aqui. Eu posso trabalhar bem próximo e só com aquela partezinha. Tá? Então, tudo é mensurável. E as últimas dicas, né, que está o Zuckerberg de costa aí, e algumas são dele próprio, diz o seguinte, as metas nos dizem o que estamos fazendo, o feedback nos diz como fazer melhor. Tá? Então, nessa linha da medição, do que tudo pode ser medido, façam feedback, tá? Façam pós-venda, identifiquem como as pessoas estão enxergando o que vocês vêm fazendo. E o nosso tema aqui hoje é gestão. Então, entende que o teu primeiro cliente é o cara que trabalha contigo, tá? Se eu falasse o cara que trabalha para ti, vocês iam relembrar lá do organograma. Não quero isso. Paciência é uma virtude, mas a persistência é uma benção, tá? Então, cara, persistência hoje em termos de negócio, se tu tem foco, é a grande sacada para tu seguir. Quando não tiver um desafio, cria um desafio. Senão a tendência é zona de conforto. Comece alto e suba depois. Tá? Ah, mas eu cheguei no limite. Quem te deu o limite? Tu mesmo, né? Muda. O estado de fluxo, que é um tema bacana, até para uma outra palestra. Você já teve imerso em um desafio ou tarefa onde consegue manter o foco por horas, dias ou semanas? Tá? Ou seja, cria identidade, acredita naquilo que você está fazendo e tem consciência de que aquilo não vai aparecer amanhã. Mas se tu tem confiança, vai aparecer. O foco é contagioso, a falta do foco também. Se eu estou falando para aluno aqui, eu sei que eu estou falando para pessoas que dizem assim, cara, eu estou começando a carreira e agora tudo que vier para mim é legal. Então, eu não sei se eu, formando em administração, formando em engenharia, eu vou escolher uma área específica. Eu acho que eu vou escolher o que aparecer e eu vou aprendendo uma coisa
né, e tudo vai ser útil para mim. É esse o pensamento. A construção, né, usa sempre a oportunidade até negativa para fazer a construção daquele estereótipo que tu acha que é importante dentro da tua carreira. E aí eu vou encerrar, se vocês me permitirem, também com uma escritora americana, lá dos anos 60, amiga de Malcolm X, que é a Maya Angelou, que dizia o seguinte: as pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca vão esquecer o que você as fez sentir. Né? Essa é a proposta da ideia da equipe, essa é a proposta da ideia da gestão, e essa é a proposta de poder quebrar a paredezinha com a marretinha e poder fazer um modelo de trabalho mais livre, para que as pessoas possam ser cada vez mais pessoas dentro do ambiente de trabalho. Muito obrigado. Fico à disposição da turma aí para o que eu puder ajudar. Valeu. Pessoal, boa noite. Para quem não via, não conversei ainda. Em primeiro lugar, Rafael, te dar parabéns pela exposição aí. Confesso que lembrei aí uns 5 anos atrás, quando eu estava na indústria, trabalhando com pessoas, né? Realmente é um desafio mesmo, né? Trabalhar com pessoas. Enfim, eu trabalhava muito com a parte de gestão da qualidade. Eu acho que a parte de sistemas de gestão da qualidade, programas da qualidade, me ajudavam muito a envolver as pessoas nos trabalhos de melhoria, aumentar a autonomia das pessoas, né? Conforme tu falou no diagrama de Baran, né? É isso? Isso. Então, eu achei muito interessante, né? E os sistemas de gestão de qualidade, eles procuram isso, né? Eles procuram aumentar a autonomia dos funcionários, para que eles participem das melhorias, para que ganhem conhecimento, ganhem motivação, enfim. Eu queria saber se isso é uma coisa... Tá falhando ali a tua pergunta. Pode ser feita hoje, né? E vale. Se tu puder repetir, porque bem no final falhou aí. Bem na hora da pergunta falhou, não consegui te ouvir. Eu tô com o pensamento da indústria, assim, né? No geral, economia das pessoas, né? Não vamos dizer funcionários, das pessoas. Não estou conseguindo te ouvir. É que, Flávio, tá cortando, de repente tu desliga a câmera. Tá, vou desligar a câmera então. Isso, agora melhorou. Eu vou deixar a minha por último, vou começar com o pessoal aqui que fez algumas perguntas aqui, tá, Rafael? Uhum. Estamos escutando bem agora? Sim, agora sim. Tá. Sim. Então, tá, ok, então era isso mesmo, era o vídeo. Então, a Helena Foster, ela falou: boa noite, Rafael. Como tu achas que vai ocorrer a transição das estruturas de empresas? Tu enxergas a possibilidade de empresas com muito tempo de mercado, mas, entre aspas, conservadoras, se adaptarem a um sistema de rede distribuída? Tá no chat isso para eu ler? Sim. Tá no chat ali, Rafael. Tá. No chat. A transição das estruturas de empresas, enxerga as possibilidades de empresas com muito tempo de mercado, mas conservadores, se adaptarem ao sistema de rede distribuída. Assim, Helena, obrigado pela pergunta. Eu acho que a empresa mais antiga, mais conservadora, ela vai ter uma dificuldade maior, porque o que vai criar essa dificuldade, digamos assim, é a cultura. Tá? Então, a cultura de uma empresa, ela foi gerada lá no início do negócio com o cara que criou, né, essa empresa. Então, esse cara, lá no início, com todos os méritos que ele tem, já que a empresa foi uma empresa com durabilidade, está há bastante tempo no mercado,
ele talvez tenha criado uma cultura que lá naquele momento era importante e talvez ele tenha muita dificuldade para fazer isso mudar agora, mas rotular isso acho muito difícil, tá? Eu conheço exemplos de empresas que estão nesse caminho da rede distribuída, tá? Porque sentem uma necessidade maior de serem mais ágeis, tá? Então, por exemplo, eu tenho exemplos até locais aqui de Pelotas de empresas que diminuíram o quadro de funcionários, optaram por terceirização, e essa opção por terceirização fez com que o próprio fato dos parceiros participarem mais do negócio tenha feito, digamos assim, de uma forma forçada a estrutura ter se formado em distribuída. E era uma empresa antiga, né? É um exemplo que existe, é um exemplo real. Então, acho que rotular é difícil, mas com certeza empresas mais tradicionais, empresas mais conservadoras vão ter essa dificuldade muito pautada naquela frasezinha, né? Naquele termo que a gente ouve muito, que funcionou até aqui, por que eu vou mudar agora? Né? Ou o time que está ganhando não se mexe, que eu detesto essa expressão, mas muita gente usa, porque na verdade tu mexe, né? Mexe porque o adversário muda. Quando o adversário muda, eu preciso mexer, mesmo que eu esteja ganhando. Então a tendência é que a gente se dê conta de que cada vez mais não é só o porta da empresa para dentro que vai determinar a estrutura e a forma de trabalho, mas principalmente o porta da empresa para fora, né? E até o Flávio estava colocando a questão, eu vi que a pergunta dele era direcionada para a questão indústria, né? Tanto que se tu vai olhar o processo de produção, ele não termina lá quando o produto está pronto, né? Ele termina lá no retorno do mercado com aquele produto, dizendo se é aquilo mesmo que o mercado quer, né? Porque não adianta eu formar alguma coisa que para mim possa ser sinônimo de qualidade se o mercado não percebe isso, né? Então essa relação talvez torne essas empresas, por mais conservadoras que sejam, também enxergar a necessidade de serem mais ágeis. Espero ter respondido. Respondeu, sim, obrigada. Só mais uma pergunta. Como tu enxerga a concorrência de empresas com dois modos de rede, uma distribuída e outra mais conservadora, que prestam o mesmo serviço? Como que tu enxerga essa concorrência? Eu tenho uma predisposição, digamos assim, dessa empresa com uma rede distribuída ter mais tempo no mercado, ter uma maior qualidade devido ao relacionamento interno da empresa? Eu acho que ela tem uma tendência a responder mais rápido, tá? Porque ela cria uma unidade que a outra departamentalizada tem uma tendência muito mais forte a ser mais lenta em termos de processo. Então ela tem uma possibilidade de dar uma resposta mais rápida para o mercado. E isso, hoje em dia, essa agilidade de resposta é um dos serviços mais buscados pelo mercado hoje em dia. O ter agilidade de resposta. Então, a gente percebe que políticas de estoque, o próprio organograma, estrutura hierárquica, coisas que antes traziam somente uma organização de processos das empresas, começaram a ter que se rever pelo fato de que essas empresas mais ligadas no sentido da rede começaram a responder para o mercado mais rápido. E a agilidade na resposta é um diferencial bastante considerável. Não sei se eu já posso ler aqui a outra. Ok. Rafael, se tiver muito ruim, aí tu lê ali, tá? Mas, enfim, ali eu não... Estou conseguindo me ouvir? Sim. Agora sim. Tá, ok. O Marco Botelho, boa noite, Rafael. Em relação à motivação, produtividade e necessidade de pertencimento da equipe, quais seriam as novas e principais maneiras de melhorar esses aspectos em um colaborador da geração Y/Z? Eu acho assim, não são tão diferentes quanto as dos demais, e eu acho até que são mais fáceis, tá, de buscar esse resultado. Eu sempre pauto como prioridade para isso a diminuição da distância entre o líder e os liderados, tá? Então, saber quem são as pessoas, tá? Eu dei muito tempo aula de planejamento, e o planejamento, quando a gente define objetivo do planejamento, objetivo do plano de ação, ou metas de um plano de ação, eu sempre gostava de tocar na seguinte questão: eu só vou conseguir o engajamento da equipe para construir resultados esperados pelo planejamento se o objetivo do planejamento estiver próximo, né, ou auxiliar
o alcance dos objetivos pessoais das pessoas envolvidas no planejamento. Ou seja, é muito mais fácil fazer com que as pessoas busquem os resultados da empresa conhecendo os objetivos pessoais delas do que desconhecendo e fazendo com que elas cumpram só pelo fato de que o planejamento manda isso acontecer. O que eu quero dizer com isso? Eu sou favorável a uma política interna de uma empresa em que todos que estão dentro do mesmo negócio têm objetivos pessoais e são aqueles objetivos pessoais que fazem eles permanecerem na empresa. Ou seja, o cara está lá porque ele gosta, o cara está lá porque o salário é bom, o cara está lá porque o salário propicia que ele tenha um padrão de vida legal, o cara está dentro da empresa porque o salário propicia que ele pague o financiamento da casa, propicia que ele tenha um plano de saúde, ou seja, ele tem objetivos pessoais que mantêm ele lá dentro daquela empresa. Então, ele está lá por objetivos pessoais. Então, quanto mais eu conseguir afinar ou aproximar o objetivo da empresa sendo alcançado através desse paralelo alcance dos objetivos pessoais das pessoas, eu consigo engajar a equipe com mais facilidade. E aí não importa a geração que ele está. Eu digo que é mais fácil na Y ou na Z, porque são pessoas mais abertas e mais espontâneas, que já mostram de primeira quem são. Tá? São mais transparentes, digamos assim, que as outras pessoas que são mais formais, porque foram criadas dentro de uma cultura de que funcionário é funcionário, pessoa é pessoa. Ok, o Daniel Bonotto Basso. Boa noite. Como desenvolver e melhorar as habilidades de gestão em um país como o Brasil, em que o desafio ainda é maior? Eu acho assim, Daniel, a gestão, como eu disse lá no início da minha fala, né, é algo muito pouco profissionalizado dentro do Brasil. Tá? A gente percebe, por exemplo, vou te dar um exemplo, alguns exemplos rápidos aqui para tentar justificar a minha fala. Às vezes tu diz, bom, eu tenho uma dor, eu preciso procurar um médico. Tá? Ou eu tenho lá uma dor de dente, preciso procurar um dentista. Ou eu estou com um problema na justiça, preciso procurar um advogado. É automático isso. Tá? A gente percebe muito, e eu digo a gente, porque lá no Sebrae a gente vivencia isso muito, as empresas estão com um problema seríssimo. E é dificílimo muito identificar alguém dizendo assim, essa empresa precisa de um gestor. Dificílimo, porque as pessoas não enxergam isso. Tá? O que tu muito vê, e aí justifica aquela estatística que eu dei lá no início, dos 80% que empreendem por necessidade, é a pessoa diz, não, o gestor sou eu. Não, muitas vezes tu é o dono do negócio. Tu é o cara que botou uma ideia para funcionar, a ideia funcionou, mas tu não soube gerenciar a ideia. E quando tu não sabe gerenciar a ideia, é lógico, pelo menos para mim é lógico, que tu precisa de um gestor. Tá? Mas a cultura da gestão, do profissional que estudou gestão, que tem experiência em gestão, que fez uma carreira em gestão, parece menos importante que as outras. Tá? Eu não sei se isso é característico do Brasil. Tá? Não sei se isso com a meritocracia resolveria. A gente tem exemplos de meritocracia que também não funcionaram. Eu acho que o que é necessário não só que a gente exija pessoas com bagagem para fazer gestão, mas eu acho que as pessoas precisam começar a se conscientizar de que gestão é uma coisa que não parou. Ou seja, não é porque eu fiz a gestão de uma empresa há 2 anos atrás que eu vou saber fazer agora, talvez eu seja menos competitivo. Gestão é uma questão de informação, é uma questão de agregar conhecimento. Tá? Então, quer dizer, hoje eu tenho ferramentas, a gente estava falando antes de começar o webinar aí, né? No início, sei lá, em fevereiro, chegar para mim, chegar para o Jander, ou para o Flávio, dizer, cara, vocês vão dar 1 ano de aula dentro de um Meet da vida, que a gente está hoje aqui. Né? Isso não existe, cara. Nem a gente vai saber fazer isso. Né? Quem vai treinar o meu aluno? Quem vai treinar a mim para fazer isso? Como é que eu vou descobrir? Não, a necessidade fez com que a gente se reinventasse no sentido de continuar dando o nosso discurso, continuar passando a nossa ideia, continuar respondendo para esse mercado através do que o ambiente nos proporcionava. Né? Mas isso fez com que a gente estudasse, fez com que a gente fosse descobrir as informações, fez com que a gente fosse atrás de novas tendências, de novas tecnologias, ou seja, a necessidade fez com que a gente fosse atrás. Só que chega um momento, do ponto de vista da gestão, que eu preciso trocar ideias. Né? Por isso que eu acho que entra essa questão do complementar, da voz ativa para a equipe.
Tá? E aí eu não vou falar só a questão Brasil. Claro que o Brasil é um país bem subdesenvolvido com relação a isso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, tem grandes gestores, tem grandes referências, tem grandes instituições de ensino na área de administração, na área de gestão, como a Fundação Getúlio Vargas, a própria URGS em Porto Alegre, que é uma referência internacional na área de gestão, e que a gente percebe que ali existem pessoas que passam por ali, né, mas que dentro da prática da gestão parece que não enxergam quando a empresa está gritando e pedindo, bom, traz um gestor aqui para dentro, e o cara, não, mas eu sou gestor, afinal eu criei a empresa. Gente, proprietário, empresário é a figura responsável pela razão social de um CNPJ. Ou seja, qualquer um de nós pode ser empresário. Nem todos nós podemos ser gestores. Acho que é isso. Ok, professor Ricardo Torales, o sistema em rede necessita de pessoas leais, comprometidas e antenadas, trabalhando em colaboração mútua. Como operacionalizar esse tipo de sistema? Concordo com o professor, né? Com essas características ela vai funcionar muito melhor. Concordo. Já participei de algumas algumas rotinas, digamos assim, de empresas que trabalham nesse sistema, e o turnover é grande, né? A gente vê muita substituição de pessoas, porque não se enquadram nisso, né? Às vezes a gente enxerga muitas startups de tecnologia e fala com os gestores das startups, e eu já ouvi de mais de um gestor dizer o seguinte, né? É uma das maiores dificuldades eu encontrar alguém que seja bom em TI e que seja bom comercialmente, né, ou em relacionamento. Geralmente o cara que é muito bom, ele é mais fechado naquele mundo dele ali. Então, para a gente conhecer um pouco mais e trocar um pouco mais, fica difícil com relação a características. Mas o que eu posso dizer para o Ricardo é o seguinte: a operacionalização desse sistema, ela é bem complexa, Ricardo. E ela é uma questão cultural. Quando uma empresa começa assim, ela consegue mais rápido. Quando uma empresa vai se transformar para isso, ela tem que ter muita, como eu disse lá no slide final, muita persistência. Muita persistência, porque na verdade é uma quebra cultural total. A partir daquele momento, eu crio espaços para as pessoas, e tem pessoas que não querem espaço. Tem pessoas que querem cumprir a sua função e ponto. Por isso que eu digo que tem muito turnover. A gente perde muita gente boa, às vezes, operacionalmente, mas que não quer se enquadrar dentro de um processo de rede, porque não quer aparecer mais, não quer participar mais das decisões, ele quer fazer só aquele tipo de trabalho, tipo o maquinista lá do Moron, né? Ele é muito bom operacionalmente, mas ele não se enquadra aqui. Então, para a gente conseguir operacionalizar isso, concordo contigo que pessoas leais, comprometidas, antenadas vão ajudar muito, mas principalmente as pessoas que acreditam naquele sistema. Tem pessoas que são honestas, corretas, comprometidas, mas elas não querem se expor dentro desse sistema. E aí, como elas não querem se expor dentro desse sistema, elas não vão ajudar a funcionar. E um dado interessante nisso: a grande maioria sai, não é retirada. Esse turnover é muito mais, tem muito mais gente que sai por não se enquadrar no sistema do que pelo gestor tirá-las porque elas não estão dando a resposta que ele esperava. As pessoas saem, não se sentem bem, se sentem fora do ambiente. Ok. Estevam Casarim, ele dá boa noite, né, e parabeniza pela tua apresentação. E qual a tua recomendação de atitude ou primeiros passos para nós jovens que queremos empreender, mas devido a essa gigante variedade de informações, nos perdemos por onde começar? Bom, recomendação: identifica o que tu quer fazer, estuda o mercado, não estuda o mercado superficialmente, estuda o mercado com bastante paciência. Tá? Quando eu falo superficialmente, eu não estou dizendo para ti que tu diga assim, bom, eu estou falando sobre aquele cara que diz, bom, eu vou abrir uma pastelaria de pastel doce em Pelotas, porque não tem pastelaria de pastel doce em Pelotas. Tá? Cara, talvez não tenha pastelaria de pastel doce em Pelotas, porque o mercado de Pelotas não gosta de pastel doce. Entende? Então é estudar o mercado, claro que é um exemplo grosseiro, mas é estudar o mercado e entender. Tá? Tem concorrente? Tem. Como é que trabalha concorrente? Quais são os pontos fortes do concorrente? Quais são os pontos fracos desse concorrente? Será que eu consigo trabalhar em cima desses pontos fracos, sendo bom nisso que ele não é? Tá? Que negócio eu quero fazer? Tá? E desenha o teu negócio.
tá? Faz um canvas, monta um plano de negócios. Hoje, não necessariamente, eu estou aqui querendo, comprar uma consultoria do Sebrae, você vai dizer, o cara está vendendo serviço aqui, nem é essa necessidade. Hoje a internet tem ferramentas que tu alimenta as planilhas e a planilha mostra para ti tempo de retorno de investimento, ponto de equilíbrio, enfim, né? Te possibilita várias situações de tu entender a viabilidade desse negócio. A viabilidade, ela nunca vai ser 100%. Não há plano de negócio que te diga o teu negócio vai dar certo ou o teu negócio não vai dar certo. Mas o plano de negócio, ou o Canvas, ou qualquer modelo que tu vai buscar para trabalhar isso, o pirâmide, né, eles vão te mostrar as possibilidades que tu tem de diminuir o teu risco. E hoje, no Brasil, e aí eu nem vou falar em pandemia, podemos até pensar que a gente está falando isso antes de começar essa pandemia, eu não posso me dar o luxo, entre aspas, de querer trabalhar com um novo negócio sem estudar o meu mercado e sem fazer um plano de negócios que me diga, pelo menos, quanto eu preciso faturar por mês para poder pagar o meu custo mensal. Tá? Eu te digo isso assim, porque é fundamental que, além do foco de tu acreditar naquilo que tu está fazendo, tu tenha uma sustentação financeira para entender, por exemplo, que o teu negócio pode ser uma baita ideia, pode ter um baita resultado, mas esse resultado não vai acontecer amanhã. Né? Então, você tem que estar preparado para isso. Então, planeja, cria o teu plano de negócios, cria o teu canvas, cria a tua estrutura de viabilidade para identificar quais são os riscos, tá? E estar preparado para enfrentar esses riscos. Mariana Bones, né, da boa noite. Qual a tua recomendação para um planejamento estratégico em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo como o atual? Que ele seja de curto prazo. Que ele seja de curto prazo. O planejamento estratégico, ele se remodelou muito de 5 anos para cá. A gente não tem mais condições de fazer um planejamento estratégico num país como o Brasil, por exemplo, de 10 anos, de 5 anos. Não tem mais como fazer. Né? O planejamento estratégico, ele nem é a grande ferramenta hoje no sentido de gerenciamento. A grande ferramenta é o gerenciamento estratégico. Eu acho que cabe muito ter objetivos e tu ter metas, Mariana, mas o grande foco é tu ter um formato de negócio que gerencie isso. Né? É bom deixar claro, né, nesse assunto de planejamento estratégico, que a ferramenta do planejamento ela é uma ferramenta que ela tem uma possibilidade de mutação gigante. Tá? Então, é bom deixar claro o seguinte, o planejamento estratégico é um documento. Tá? O que vai fazer o teu planejamento ter sucesso é o gerenciamento desse documento, que pode fazer, pode criar alterações, seja em uma ação de um plano, ou até no próprio objetivo do planejamento. Então, o grande foco, né, não é nem fazer o planejamento a gente faz, beleza, tranquilo. O grande foco é a gente saber gerenciar. E aí, não vai funcionar numa empresa, por exemplo, em que as pessoas que trabalham naquele lugar sejam operacionais, todas elas. Por isso que eu volto naquilo que eu falei da questão da gente ter pessoas que complementem umas às outras. Tá? Por exemplo, é necessário, se tu trabalhar com um planejamento estratégico, que tenha alguém na tua empresa que seja estratégico, ou seja, que tenha uma construção de gestão do tempo do negócio para que ela possa pensar o negócio. Tá? Ou seja, bom, tá bem, eu estou olhando a minha equipe está ali, todo mundo de cabeça baixa, trabalhando que nem os loucos, para quê? Onde eu quero chegar? Né? Alguém precisa estar pensando nisso, porque senão é aquela velha história, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. Então, eu preciso, pelo menos, que nessa complementariedade das pessoas que estão lá dentro, alguém seja a cabeça pensante que vai dizer assim, bom, nós estamos trabalhando assim porque nós queremos chegar nesse lugar. A Helena, quais são as características que tu achas necessárias para que os gestores atuais tenham sucesso? Curiosidade e persistência. Acho que essas duas, pelo menos eu não conhecia ainda gestores com essas duas características que não tiveram sucesso. Acho bem legal a pergunta e adorei que essa pergunta apareceu, porque é um negócio que esses dias eu dizia para um cliente meu. Esses momentos de pandemia a gente reflete muito sobre o que a gente vem fazendo, né? E são duas características que eu pelo menos nunca vi empresários que tenham as duas que não tiveram sucesso. Curiosidade e persistência. Tá? E assim, quando eu falo persistência, não é tipo lançando uma palavra ao vento, assim, sabe?
é persistência mesmo, daquele tipo de persistência que a gente que é consultor não tem, né? Não tem, a gente olha e diz, pô, cara, realmente eu tenho que me inspirar em ti, pelo menos essa característica, porque eu não tenho tanto assim. Então, acho que curiosidade e persistência, isso são características que ajudam muito o sucesso. Marcos Botelho, ele primeiro disse obrigado para a primeira pergunta dele, né? Apenas mais uma pergunta. No mundo de hoje, tão dinâmico, em constante mudança, como tu vê a comparação do cara que opta pela faculdade e fica 4 a 5 longos anos se preparando para entrar no mercado, com aquele que entra antes nesse mundo e aprende mais rapidamente, sendo autodidata e tendo experiências? Boa pergunta, Marco. Boa pergunta. Do que a teoria, né? Hã? Conhece mais a prática do que a teoria. Eu tinha comentado ali antes acho que tinha pouca gente ainda, estava comentando ali com o Flávio, com o Jander ali antes da gente começar, que agora foi aprovado há pouquíssimo tempo, coisa de um mês atrás, algumas diretrizes novas para os currículos de administração, com o objetivo de unir o curso mais à prática, né? Porque o que aconteceu? Houve uma mudança, né, com a entrada dos tecnólogos, né, que são cursos superiores de menor duração, cujas matérias são todas focadas em mercado, né? Então tu não identifica no tecnólogo, por exemplo, aquelas teorias geral da administração, né, teoria econômica, e tu foca as disciplinas de mercado como algo mais objetivo, até porque são cursos com metade do tempo de duração, né? Então, o que a administração fez, né? Ela criou um currículo, criou propostas de currículo, né, até para perfil de egresso diferente, no sentido de manter o tamanho do curso, porém com disciplinas mais práticas, né? Mas, sendo bem sincero, Marco, eu acho muito difícil a gente permanecer com uma realidade de cursos de 4, 5 anos, pelo menos em termos de gestão, tá? Acho muito difícil, principalmente quando nós tivermos a geração Y e a geração Z como público-alvo único desse perfil. Hoje a gente identifica, eu te digo pelos cursos que eu coordeno, a gente identifica muita gente de gerações mais antigas que identificaram, por exemplo, num curso de EAD, a possibilidade de voltar a estudar ou de fazer um curso superior que nunca conseguiram. É muito ligado até à pirâmide do Maslow, ali, né, de trabalhar aquele pico da pirâmide de necessidades de autorrealização, sempre quis fazer, nunca pôde, não tinha tempo, agora eu tenho, era tanto, agora está custando um preço mais tranquilo para poder pagar, enfim, os produtos ficaram mais acessíveis às pessoas. Mas eu acho que o modelo desses cursos, né, e aí claro, não estou falando da engenharia porque não é a minha área, mas da gestão, eu acho que está com os dias contados, esses cursos com mais tempo, de 4 a 5 anos. A administração mesmo chegou a ser 4 anos e meio, já baixou para 4. Né? Acho que com essa geração é muito tempo. Né? Eu dei aquela estatística da ONU ali, né, que acho que dá para a gente comparar com isso. Essa gurizada nova tem uma visão de tempo muito diferente das gerações anteriores, então eu acho muito tempo. Acho difícil, não que eu acho que é algo descartável, acho que não. Tá? Não sou o cara que digo que a gente só precisa da prática, então eu vou entrar na segunda parte da tua pergunta ali. Eu acho que a teoria, no sentido da discussão da teoria, é muito importante. Né? A própria CA faz uma pesquisa muito interessante anual que mostra os grandes objetivos das pessoas que buscam qualificação através de MBA e pós-graduação, e seguidamente o objetivo principal disso é network, ou seja, relacionamento. Então eu acho que o ambiente acadêmico ele ajuda muito na construção do relacionamento, do aumento das redes de network. Então eu acho que um depende muito do outro e um auxilia muito o outro. O que eu acho é que do ponto de vista da faculdade vai haver uma remodelação, tá? No sentido de um foco maior, o que necessariamente vai fazer com que a diminuição do tempo ocorra nesses cursos mais longos. Então, o Carlos Machado, ele pergunta, a gestão pública, política, desafia historicamente a gestão privada. Como enfrentar essa relação a partir do olhar colocado nesse encontro? Quanto à qualificação dos gestores na busca, concorrência, da prestação de serviços públicos. Abraço, Carlos Machado. O Carlos Machado sempre faz perguntas complexas, né? Eu tenho que ler com calma para poder responder.
jornalista bravo. Bom, assim, ó, gestão pública, tá? Então, ele coloca aí a questão do enfrentamento, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, e já lá no programa lá da rádio, eu já coloquei isso algumas vezes lá com o Machado, a gente gosta muito desse tema, eu e ele, é o objetivo, né? Então, eu estou falando de um lado de um objetivo de lucro e de outro lado um objetivo de prestação de serviço. E aí eu acho que o perfil do gestor precisa, né, tá adequado a isso, né, ao conhecimento desse objetivo. Né? Então, quando ele fala de qualificação dos gestores na busca e da concorrência da prestação de serviços públicos, eu acho que o que acontece? A concorrência, só conceituar para até o pessoal que está ouvindo entender. Vê bem, a gestão pública, política desafia historicamente a gestão privada. Como enfrentar essa relação a partir do olhar colocado nesse encontro quanto à qualificação dos gestores na busca de concorrência de prestação de serviços públicos? Eu vejo assim, ó, a gente já tem um monte de ações de preparação de gestores públicos. A própria Universidade Católica hoje tem um curso focado somente em gestão pública. O que eu acho é que a influência política faz com que a gestão pública fique muito dependente disso. Né? E não só na questão de que, por exemplo, que a gente ouve muita reclamação, muita discussão. Bom, eu fiz um concurso para gestor público, passei e sou gerenciado por um cargo político. Né? É o sistema que se apresenta. Né? Eu vejo isso como uma complexidade muito grande, né? Onde acaba, no final de tudo, aquele cara que fez a formação de gestor sendo operacional, e quem vira estratégico é o político que está tomando conta daquela estrutura, daquela secretaria, daquele ambiente de trabalho, que os objetivos que ele cria para ser estratégico são objetivos meramente políticos. Tá? Tudo bem que, como eu disse no início, há uma diferença de objetivo no sentido de o público quer prestar serviço e o privado quer lucro, mas o fato é que, para quem está no profissional da coisa, quem se especializou, quem se qualificou para estar ali dentro, enxergar que precisa seguir uma linha muito mais política do que profissional ou técnica, e aí entra toda aquela questão, né, bom, será que a gente não precisa trabalhar com meritocracia, enfim, a gente sabe que o sistema hoje não oferece isso. Né? A gente já viu, inclusive aqui em Pelotas, gente pautando campanhas políticas dizendo que aparelharia todo o sistema político da cidade com profissionais técnicos. E a gente sabe que isso é praticamente impossível, para não dizer que é impossível, porque os cargos políticos vão existir por uma questão de campanha, de estruturação, de favor, enfim. Eu acho muito difícil. Eu estou falando agora como um exemplo prático. Eu já trabalhei no serviço público e a minha vida foi muito curta por escolha minha, eu quis sair, né, porque, não por não acreditar na pessoa que estava me gerenciando, digamos assim, mas por achar que eu não conseguiria mostrar o meu trabalho dentro de uma estrutura em que não privilegia as possibilidades de alternativas técnicas para uma melhor gestão, mas privilegia questões políticas para a construção de outras coisas, talvez, mas não de melhores resultados para aquele setor onde está trabalhando. Então, acho que é algo que talvez, se funcionasse junto, uma coisa da outra, naquele sistema do complementar, funcionaria muito bem, mas eu ainda não vi funcionar. Ok, não sei. Se eu respondido, se eu não respondi, depois o Machado me cobre. Pessoal, alguém mais para fazer alguma pergunta? Eu queria te perguntar, Rafael, na verdade, tu sabe, eu fiz um treinamento há muito tempo atrás no Sebrae, foi sobre formação de preço e venda. Uhum. Não sei se o Sebrae aí disponibiliza esse treinamento, e até a parte de fazer investimento. Tu falou mesmo na tua apresentação sobre retorno de investimento, né, sobre o ROI. E existe algum curso disso para o pessoal que está iniciando, né, quer montar um negócio? Enfim. Sim, o Sebrae ele tem oficinas, né, e palestras de assuntos específicos, né.
Em plano de negócio, a gente trabalha ROI, trabalha formação de preço, trabalha ponto de equilíbrio, trabalha planilha de custos. A gente tem uma oficina de plano de negócio específica, são oficinas com 8 horas de duração, que a gente parou agora na pandemia, né, porque eram oficinas presenciais, a gente não transformou ainda em oficinas virtuais, né, mas a gente trabalha com esse tipo de situação. O que segue, né, são as consultorias, essas online. Né? Então, por exemplo, eu hoje trabalho com essa área de plano de negócios dentro do Sebrae. Então, a minha demanda é por consultorias agora online, né, de pessoas que querem abrir novos negócios. Então, a gente monta ali a planilha de custo, monta a projeção de receita, monta o ROI, monta o DRE. Né? Então, a gente faz todo o trabalho de construção de plano de negócio através de consultorias de plano de negócio. Então tá ok, Rafael, obrigado, viu? É muito boa a tua palestra, tanto do ponto de vista de liderança, de trabalho em equipe, quanto da parte de empreendedorismo também. Então não sei se tu quer... Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, espero ter contribuído. Ok, então eu passo para o Jander, né, então, que vai fazer as considerações finais, né, e falar sobre a nossa próxima webinar. Boa noite a todos. Rafael, mais uma vez, assim, muito obrigado, assim, pela tua disposição de nos presentear um pouco aí com essa área tão importante para os nossos estudantes de engenharia que hoje tem essa visão de realmente de empreender, de criar, e a engenharia é um curso muito tradicional, ela precisa que o estudante tenha um pouco de paciência nos primeiros anos de poder formar dentro dele realmente todo esse aparato do engenheiro, né, que é físico, matemático, enfim, né, e ao mesmo tempo no final do curso ele é desafiado a empreender, ele é desafiado realmente a ser gestor. Quando ele pisa na empresa, ele está nos altos cargos, ele trabalha direto com a gerência, com o diretor, então ele acaba sendo desafiado a sair dessas hard skills e entrar nesse perfil que tu falaste, né. Então a tua presença hoje aqui é para justamente motivar os nossos estudantes de engenharia, e a maioria daqueles que perguntaram aqui fazem parte da empresa júnior do nosso curso, e estão vendo hoje que o mercado realmente exige toda essa flexibilidade e que a engenharia tem espaço para isso, e é um mercado que realmente oportuniza, né, que o engenheiro formado possa abrir a sua empresa, possa prestar serviço, possa gerir equipe, possa ser o dono do negócio, né? Porque a engenharia química é da área de química a profissão mais completa em termos de habilidades e em termos de opções de emprego no ramo da química. Então, é uma das profissões, assim, cujo mercado é muito abrangente e o profissional consegue trabalhar em diversas áreas, seja ela áreas muito específicas ou em áreas realmente, como tu falaste aí, desse perfil novo. Novo não, nesse perfil que é, né? Porque a gente fala que é novo porque eu e tu, o Ricardo Torales, os professores aqui, somos de uma geração antiga, mas na verdade os nossos alunos eles já são, né? Eles já são esse futuro, eles estão construindo esse futuro, então é muito importante a tua fala. Então te agradeço muito e eu acho que os estudantes aí também podem, de repente, se precisarem de alguma coisa, né, de repente procurar o Sebrae, né? O que tu poderia finalizar falando para nós assim sobre isso, né? Pode até falar um pouquinho do Sebrae em termos de se nós precisarmos de alguma ajuda ou algum estudante tiver com alguma dificuldade, o que ele pode fazer em Pelotas para esticar mais esse desejo de empreender, de gerir, porque ele está sendo formado em engenheiro químico, mas como é que ele pode ampliar isso sem ter que fazer um outro curso, sem ter que fazer uma pós? O que hoje Pelotas oferece para ele poder melhorar um pouco mais essa parte de liderança, gestão, visão inovadora, empreender, enfim? Olha, Jander, assim, muita coisa. Concordo plenamente contigo, né? Eu falei lá no início que a gestão ela acaba entrando em todas as especialidades, né? A Católica já consegue hoje ter pelo menos a disciplina de empreendedorismo em todos os cursos da universidade, né? Então, seja medicina, seja arquitetura, todo mundo precisa fazer uma disciplina de empreendedorismo, pelo menos para entender que, independente da formação, há a possibilidade desse cara ser gestor, dessa pessoa ser gestora de um negócio, independentemente do ramo que for. O Sebrae hoje ele trabalha
exclusivamente com pessoas que ou já têm empresas, né, ou pretendem ter. Então, a pessoa pode ser um CPF interessado em montar uma empresa e procurar o Sebrae para buscar uma consultoria, como eu estava colocando agora, para o Flávio, de plano de negócios, para o Sebrae ajudar essa pessoa a montar um plano de negócio para identificar a viabilidade dessa ideia que essa pessoa está colocando. Assim como a gente tem, falando da Católica um pouco, a própria incubadora da universidade, lá dentro do Parque Tecnológico, com possibilidades também de trabalhar, né, com uma incubação de novas ideias, com acompanhamento técnico de professores da área para poder montar esse planejamento, esse programa de viabilidade econômico-financeira. Então, eu acho importante e vejo, assim, por exemplo, a Católica hoje tem pós-graduação nessa área de gestão estratégica de negócios, que eu vejo que é uma pós-graduação de 1 ano de cadeiras que tu vai fazer, né, e é uma pós-graduação presencial também, que dá a possibilidade, e acho que tem como público-alvo exatamente pessoas que fazem uma engenharia, que fazem uma arquitetura, que fazem, bom, enfim, né, uma nutrição, seja o que for, que são pessoas que têm o conhecimento técnico da área, mas que no momento em que vão optar por abrir um negócio para poder colocar aquele conhecimento técnico como ferramenta de receita, de geração de renda, não sabem montar um sistema de empresa, né? E então eu acho que é muito mais útil tu buscar hoje uma especialização, uma pós-graduação em gestão empresarial ou em gestão estratégica de negócios para alguém que não estudou gestão na graduação e que estudou algo extremamente técnico para poder somar isso à sua formação. Tá? Então eu vejo muito mais como público-alvo o pessoal de um curso desse do que o pessoal de uma própria administração, que provavelmente vai ver numa pós-graduação alguma coisa repetida que já viu na graduação. E às vezes até reclama, né? Isso eu já vi na graduação, não dá para eu buscar equivalência, para eu me formar mais cedo, já sair pós-graduado, porque na verdade o cara escolheu às vezes alguma coisa que não complementa, ele somente reforça, enquanto que para alguém que faz uma engenharia, por exemplo, vai entrar como uma luva, porque o cara, além de conhecer a parte técnica do que está fazendo, que já viu na formação, ele vai poder transformar aquela parte técnica, de repente, num negócio próprio. Né? E falando sobre a questão da graduação hoje, a gente está olhando na graduação essa geração que eu estava falando, né? Uma geração muito mais empreendedora, uma geração muito mais prestadora de serviço, uma geração que vai ter uma oportunidade daqui a pouco de não trabalhar numa empresa, mas trabalhar para várias empresas. Então, buscar essa formação empreendedora através de uma pós-graduação, acho que é uma saída muito interessante. Ok. Então tá, Damião, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela palestra, foi muito enriquecedora para todos nós e ela vai ficar disponível na nossa fanpage e tenho certeza que mais estudantes vão poder se sentirem motivados realmente a ampliar um pouco mais essa visão e para nós professores também, que somos de uma geração bem atrás aí, para nós também é importante entender todo esse cenário para na nossa sala de aula também instigar todos esses valores que são muito importantes. E eu gostaria de falar que todas as quintas-feiras à noite nós temos esses webinars. Semana que vem a gente vai ter um webinar bem técnico, com a professora Márcia Goulart. A professora Márcia, ela é a responsável por toda a parte de qualidade da Fena Doce. Então, quando vocês vão na Fena Doce, foram na Fena Doce e viram aquelas pessoas de pó branco ali, vendo se os doces estavam bons ou não, a professora Márcia coordena toda a equipe que mantém a qualidade dos doces na Fena Doce. E além de ser uma pesquisadora parceira nossa no IPSU, ela vai trazer um webinar bem interessante sobre análise sensorial nesses tempos modernos. Então, a gente tem feito nas quintas-feiras sempre um webinar técnico e um webinar mais ligado à gestão, ligado à qualidade e tudo mais. Até a professora Aline está conosco aqui no webinar também, e ela vai ter no mês de agosto um espaço para falar um pouco de recrutamento, currículo, entrevistas de emprego. Então, a gente tem feito assim essa dinâmica de trazer hard skills e soft skills para que vocês possam aproveitar e que tudo isso agregue bastante na carreira profissional de cada um. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, muito obrigado por participar aqui do nosso webinar. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.